Shalom, queridos! Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Vaet Hanan. O nome da Parashá, Vaet Hanan, significa Eu Pedi, uma referência de quando Moisés ele vai pedir para Deus deixá-lo entrar na terra prometida. A Parashá de Vaet Hanan, ela vai do capítulo 3, verso 23, até o capítulo 7, verso de número 11 do livro de Devarim ou Deuteronômio. Em paralelo à nossa Parashá, essa semana nós estudamos a Haftará, que é uma parte dos profetas do capítulo de Isaías, capítulo 40, verso 1 até o verso de número 26. Queridos, Vaet Hanan, Eu Pedi. Esta é a Parashá que nós estaremos estudando a partir de agora. Permita-me que trazer rapidamente um pano de fundo, um contexto para facilitar, queridos, o entendimento da nossa Parashá. Nós bem sabemos que 40 anos se passara desde a saída do povo de Israel do Egito. Moisés, nesse contexto aqui, ele já está com 120 anos de idade e a informação que nós temos é que Moshe ele vai fazer o seu último discurso. E sendo assim, esse último discurso, na verdade, é o livro de Deuteronômio, é o livro de Devarim em si. O Midrash vem e diz que esse discurso de Moshe, ele durou um período de 36 dias. Então, o livro de Devarim, quando nós olhamos para ele, nós bem sabemos que é um discurso de Moisés para o povo de Israel. E o que Moisés está fazendo aqui em Devarim é plantando de modo bem eficaz a mensagem da Torá no coração do povo de Israel. E o recado que nós temos aqui em Devarim, queridos, é que Moshe ele vai plantar, ele vai repassar, ele vai fortificar a mensagem da Torá para o povo de Israel. E importante nós falarmos aqui, já que o povo de Israel vai entrar na terra, lá eles deveriam ser luz, trazer a presença de Hashem para a terra, cumprindo as mitzvot, cumprindo a Torá. Então, em termos bem práticos, Moisés está plantando a Torá no coração do povo de Israel. E o tema que nós vamos tratar aqui é exatamente este, plantando a mensagem da Torá. Eu quero ler aqui o início dessa Parashá, Deuteronômio, capítulo 3, o verso 23. Como começa a nossa Parashá, queridos? Assim diz a Torá, Devarim 3, 23. Eu pedi a Deus naquele momento dizendo, verso 24, Deus Todo-Poderoso, o Senhor começou a demonstrar a sua grandeza e a sua mão forte ao seu servo, pois quem é como Deus no céu ou na terra, que pode realizar atos e feitos poderosos como o Senhor? Versículo 25. Por favor, deixe-me atravessar e ver a terra boa que está do outro lado do Jordão, este monte bom e o Lebanon. Verso 26. Deus irou-se comigo por causa de vocês, e ele não me escutou. Deus me disse, basta de seus pedidos, não me fale mais comigo sobre este assunto. Verso 27. Suba para o topo do monte e erga os seus olhos em direção ao oeste, ao norte e ao sul e ao leste e veja com os seus olhos, pois você não atravessará este Jordão. Palavras de Devarim, capítulo 3, versos 23 até
o verso de número 27. Queridos, vamos responder essa pergunta. Como começa a nossa paraxá? Fica bem evidente para nós, dentro do verso de número 23, onde está escrito, eu pedi. Nós percebemos que a paraxá de Vaet Hanan, ela começa com um pedido de Moshe. Vaet Hanan começa com uma oração de Moshe. Eu pedi a Deus, verso de número 23. Quando nós estudamos a Torá, a paraxá de Vaet Hanan, nós vamos perceber algo muito interessante dentro dessa paraxá. Moshe, ele está fazendo preces a Hashem, Moisés está orando a Deus, e as orações, as preces de Moshe são preces persistentes e contínuas. Mas como nós sabemos que as preces de Moshe, como nós sabemos que as orações de Moshe em Vaet Hanan, queridos, como nós podemos saber que são preces persistentes e preces contínuas? Para isso, eu gostaria de trazer o Midrash para nos ajudar na interpretação do versículo 23. O Midrash nos relata, queridos, que o termo Vaet Hanan, ele tem na gematria um valor numérico de 515. E de acordo com o Midrash, Devarim Rabá 11:10, Moshe, aqui nesse contexto, aqui no versículo 23 de Devarim, do capítulo 3, Moshe orou 515 vezes. E é daqui que nós podemos justificar que as preces, que os pedidos, que as orações de Moshe foram contínuas e persistentes. Midrash Devarim Rabá 11:10 nos ensina que o valor da palavra Vaet Hanan na gematria é 515 e Moshe orou 515 vezes. Veja que o Midrash ele nos ajuda a interpretarmos Devarim capítulo 3, verso 23, para nos ensinar que Moshe ele foi um guerreiro, ele foi persistente, ele perseverou em suas preces, em seus pedidos a Hashem. Essa é a interpretação, esse é o entendimento que nós temos pelo Midrash. Moshe, ele faz suas preces numa quantidade de 515 vezes. E agora, queridos, eu quero, já que nós já entendemos o significado do versículo 23, eu gostaria de trazer aqui um ponto de reflexão. E eu gostaria que você pensasse comigo sobre algumas argumentações que eu vou trazer agora nesse estudo. Vamos pensar. Um judeu, quando nós estudamos os comentários de Rashi, quando nós estudamos o conhecimento judaico, um judeu, ele já tem um mérito adicional só pelo fato dele ser um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Também, quando nós estudamos a Torá, nós percebemos que um judeu, ele tem mérito perante Hashem quando guarda a Torá, quando pratica a Torá, quando guarda as mitzvot. Se um judeu, ele guarda a Torá, obedece à vontade de Hashem, guarda aquilo que Hashem, aquilo que Deus determinou, de acordo com a Torá, esse judeu, ele tem mérito perante Deus. Mas onde nós podemos comprovar esse mérito? A Torá diz em Vaikra, capítulo 26, versículo 3 e 4. Levíticos, capítulo 26, verso 3 e verso 4. Assim está escrito: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo,
E a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. O que a Torá está falando para nós aqui? Em Levíticos 26, versos 3 e 4. Que um judeu, ele tem mérito com Deus quando ele guarda a Torá. E de acordo com os versos 3 e 4 de Vaikra 26, Hashem dá para ele chuvas no seu tempo, novidade da terra, árvores frutíferas. Então isso é mérito do povo de Israel quando eles guardam a Torá. Guardam a Torá, eles têm direito, eles têm mérito de receber esses presentes do Eterno. E as Escrituras, concluindo aqui essa reflexão, as Escrituras também nos mostram que quando uma pessoa ela se aproxima de Deus, lhe pedindo algo, meus queridos, ela estará pedindo algo que merece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é bom para abençoar. Então, quando uma pessoa ela passa uma dificuldade, ela passa uma situação difícil, e ela clama a Hashem, ela clama a Deus, Deus dá para ela o que ela pede. Porque assim está escrito em Tehilim 145, verso 9. Salmos 145, versículo 9. O Eterno é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Nós estamos percebendo que Deus é bom, e quem pede para Ele, Ele dá. Assim está escrito no livro de Salmos. Então, fechando aqui essa reflexão, nós percebemos três coisas aqui. Um judeu, ele tem mérito com Deus só pelo fato de ser um descendente de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Número 2, um judeu, ele tem mérito com Deus, ele tem mérito com Hashem, quando ele guarda a Torá. Guardou a Torá, tem mérito. Guardou a Torá, vai cair chuva do céu, a terra vai dar sua novidade, vai ter árvores frutíferas. E a própria Torá fala isso lá em Levíticos 26. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que quando uma pessoa tem uma dificuldade e pede para Deus, as Escrituras nos mostram que essa pessoa recebe algo de Deus. E fechando esse raciocínio, eu quero trazer uma pergunta para nós pensarmos agora. A preces, o pedido de Moisés, ele está evocando os seus direitos, porque Moshe, ele guardava a Torá, ele era um tzadik, ele era um justo. Moshe estava pedindo a Deus um favor. E a reflexão e a pergunta é: a prece de Moshe é um direito que ele está clamando a Deus? Ou ele está pedindo um favor a Deus imerecido? Isto é, um presente de Deus. Então a pergunta-chave é esta. Nós já sabemos que Moisés ele ora 515 vezes. Aprendemos pelo Midrash isso. E agora nós entramos em um campo. Sabemos que um judeu tem mérito. Se ele guarda a Torá, ele tem mérito, ele tem crédito para receber, ele tem direitos. Mas qual foi o sentido das preces de Moisés? Moisés está evocando os seus direitos ou ele está pedindo um favor para Deus? Qual é o sentido da oração das preces de Moshe dentro da Parashá Vaet Hanan? Então, nada melhor do que o Rashi, o maior comentarista da Torá, para nos ajudar numa situação como essa. E o Rashi, quando ele comenta o versículo 23, ele vai nos mostrar agora, queridos, o tipo de pedido que Moshe ele fez para Deus. Até porque a Torá, nessa Parashá, ela começa com as seguintes palavras: eu pedi a Deus. Moisés pedindo algo para Deus. Então o Rashi, ele vem e ele explica a palavra Vaet Hanan. A palavra Hinum, súplica,
em todos os lugares, o Rashi fala, quando ela é mencionada, significa pedir algo gratuitamente. Então já começa a ficar claro para nós aqui uma grande verdade. O tipo, a configuração das preces de Moshe não é que Moshe está solicitando os seus direitos por ser um bom judeu e guardar a Torá. Não. De acordo com o Rashi diz que o termo Hinum, em hebraico, súplica, em todos os lugares que esse termo é usado, significa pedir algo gratuitamente. Então, começa a ficar claro para nós que o Moshe ele está pedindo um favor, um presente, algo imerecido. E a ideia aqui é essa, é que Moshe está pedindo um favor, um presente para Deus. E aí, queridos, o Rashi ele vai trazer mais argumentação para nós sobre esse tipo de oração que Moshe ele está fazendo aqui em Devarim 3:23. Então, há uma pergunta dentro do comentário do Rumash. Que tipo de pedido significa este que Moshe fez? Que é a pergunta que nós estamos tentando responder aqui. Então eu quero fazer aqui uma leitura do comentário do Rashi e isso vai trazer um melhor entendimento para nós compreendermos o tipo de preces que Moshe está fazendo aqui. Então o Rashi ele diz, esse termo Vaet Hanan deriva da palavra Hinum, que sempre significa o pedido por um presente, olha, presta atenção, imerecido. Embora os justos possam justificar seus pedidos com base em seus bons atos, em sua humildade, eles somente pedem presentes imerecidos gratuitos a Deus. De fato, um tzadik, um judeu, ele pode pedir para Deus com base nos seus méritos. Isso não é proibido. Se um judeu guarda a Torá, ele pode pedir a Hashem coisas pertinentes e recorrentes em seus méritos. A própria Torá fala isso lá em Vaikra, Levítico 26. Mas o que o Rashi está trazendo para nós aqui é que esse tipo de pedido que Moshe faz em Vaet Hanan, na verdade é um presente que ele está pedindo para Deus. Moisés ele não está aqui evocando os seus direitos por guardar a Torá, não. Moshe aqui está pedindo um presente, um favor imerecido. E sendo assim, a outra explicação que o Rashi traz para nós é que esta é uma das 10 expressões que denotam prece, listadas no Sifri. E aí o Rashi, ele cita o Midrash, onde o Rabi e Yehonan, ele vai dizer, existem 10 expressões que denotam preces. Moshe rezou somente com a abordagem, em hebraico, Tahé Nunaim, um apelo à graça de Deus. O Rabi Yohanan disse, daqui nós aprendemos que nenhuma criatura tem qualquer mérito perante o Criador, pois até mesmo Moshe somente suplicou a Deus com uma expressão que denota o pedido de um ato de graça. Então fica claro para nós, queridos, que o tipo de oração, o tipo de prece que Moshe ele está fazendo aqui é no sentido dele pedir um presente para Deus. É no sentido dele pedir um favor imerecido. E o Midrash diz, nas palavras do Rabi Yohanan, que daqui nós aprendemos que nenhuma criatura tem qualquer mérito perante o Criador, pois mesmo Moshe somente suplicou a Deus com essa expressão que denota um pedido de um favor imerecido. Agora é importante nós relatarmos essa bondade de Deus e o direito do homem. Então nós precisamos entender agora, com o apoio dos comentaristas da Torá,
esse paralelo entre bondade de Deus e o direito do homem. Então assim está escrito: mas, mesmo que a pessoa seja merecedora, ela precisa de qualquer forma rezar a Deus, visto que o que ela merece, de acordo com a Torá, não é um débito de Deus. Isso aqui tem que ficar claro para nós. Deus não deve nada para essa pessoa. Mas sim, Deus escolheu ser misericordioso com suas criaturas e ele escolheu dar um tratamento especial ao justo. Assim, mesmo aquilo que a pessoa merece é basicamente dado a ela somente por causa da bondade do Criador. Então começa a ficar claro para nós aqui, queridos, que o tipo de preces que Moshe ele vai fazer aqui é uma prece no sentido dele pedir um presente para Deus. Moshe ele vai pedir para Deus deixá-lo entrar na terra prometida. Então, resumindo aqui, Moshe ele é persistente na oração, ele é persistente nas preces, e nós também devemos ser persistentes. Conversar com Hashem de modo espontâneo. Temos o nosso Sidur Benei Noah, que tem tudo o que nós precisamos ali para falarmos com Deus, onde nós já acordamos fazendo o Modéani. Agradeço a Ti, ó Deus, por ter devolvido minha alma dentro de mim, grande é a Tua confiança. Já aprendemos uma lição de imediato, que Moshe ele era persistente nas suas preces. O Midrash diz que ele falou com Hashem 515 vezes. E o tipo de preces que ele faz aqui na nossa Parashá, Vaet Hanan, é no sentido de pedir um favor imerecido. É no sentido de pedir um presente a Hashem para deixá-lo, ele, Moshe, entrar na terra prometida. Nós percebemos que Moshe tinha uma vontade enorme de entrar na terra prometida. Hoje, se eu te perguntar, você tem desejo de conhecer Jerusalém? Você tem desejo de ir para Israel, conhecer a terra de Israel? Eu, particularmente, eu tenho esse sonho de um dia visitar a terra de Israel. Quem não tem vontade de viajar para Israel e desfrutar ali de lugares maravilhosos onde Hashem realizou grandes coisas para o seu povo? Deve ser algo magnífico pisar na terra de Israel. E Moshe, de acordo com o Midrash, queridos, ele suplica esse favor para Deus, ele pede esse presente para Deus 515 vezes, de acordo com a nossa Parashá. E a grande pergunta: por que Moshe ele queria entrar na terra de Israel? Você já parou para pensar nisso? Por que Moisés ele insistiu 515 vezes para entrar na terra de Israel, de acordo com o Midrash Devarim Rabbah? Já parou para pensar nisso? Então eu quero trazer aqui uma faísca da Hassidut que vai nos explicar o real motivo do porquê Moisés insistiu tanto para Deus para entrar na terra prometida. Então eu quero trazer aqui uma faísca da Hassidut que nos diz o seguinte: por que Moshe queria entrar na terra? Essa é a pergunta. Ele precisava comer de seus frutos ou desfrutar de seus encantos? Será que a motivação de Moisés querer entrar tanto na terra era de fato comer os seus frutos ou desfrutar dos seus encantos maravilhosos que a terra proporcionava? Moshe disse: foi ordenado ao povo judeu cumprir várias mitzvot, vários mandamentos, que somente podem ser observadas
na terra de Israel. Então tem mandamentos que só podem ser executados dentro do solo de Israel. Eu entrarei na terra para que todas as mitzvot sejam realizadas através de mim. Isto está no Talmud, Sotá 14a. Moshe sabia que o trabalho de suas mãos era eterno. Ele sabia que se tivesse liderado o povo para dentro da terra, o templo não seria destruído e o povo judeu jamais seria exilado. Assim, Moshe não disse: eu entrarei na terra para que eu possa realizar todas as mitzvot, pois sua preocupação não era pessoal. Ele queria entrar na terra para que as mitzvot sejam realizadas através de mim, ou seja, para que as mitzvot observadas na terra de Israel fossem resultado da liderança de Moshe, sendo, portanto, eternas, sem interrupção ou exílio. Então, por que Moisés queria entrar tanto na terra de Canaã? E a resposta é bem simples. Ele gostaria de ver o povo de Israel obedecendo a Torá, observando as mitzvot, ensinada por meio dele. Isto é, Moisés, ele plantou a semente e ele queria entrar na terra para continuar plantando e cultivando essa semente ao ponto do povo de Israel guardar a Torá na terra de Israel. Essa foi a grande motivação de Moisés. Moisés queria entrar na terra, ele queria cativar, ele queria incentivar o povo de Israel por meio dele, no sentido dele transmitir, plantar a Torá nos corações dos Benei Israel e eles executarem de modo diário a Torá na terra de Israel. Então olha a motivação de Moshe. Ele queria entrar na terra para plantar a Torá no coração dos Benei Israel, para que eles obedecessem a Torá sem nenhuma interrupção, sem nenhum exílio. Essa era a motivação de Moshe. E aí eu quero trazer aqui um comentário de sabedoria todo dia, comentários do Rebbe de Lubavitch, aonde ele traz uma lição para nós refletirmos. Deus disse a Moshe: observe a terra de Israel do monte Nevo, pois você não cruzará o rio Jordão. Se Moshe ele tivesse acompanhado o povo na terra prometida, queridos, eles entrariam nela de forma totalmente milagrosa. Eles teriam sido conduzidos pelas nuvens de glória e pela coluna de fogo. E as nações que ocupavam a terra, diz aqui o comentário de sabedoria, não teriam oferecido nenhuma resistência. Mas como Moshe não os acompanhou na entrada da terra, os israelitas, eles tiveram que lutar contra as nações, sem depender de milagres. Portanto, eles tinham que estar preparados para o alto sacrifício. E esta, diz aqui o comentário da sabedoria todo dia, esta é a razão mais profunda pela qual Deus não permitiu que Moshe cruzasse o Rio Jordão, junto com o povo judeu. A nossa missão e propósito é trazer a divindade para dentro do mundo. O que realizamos antes de mais nada, trazendo a consciência divina para dentro de nós,
para nos tornarmos capazes de agir com alto sacrifício, temos que internalizar a mensagem e a missão de Deus tão profundamente que elas signifiquem mais para nós do que qualquer outra coisa, até mesmo nossas vidas. Da mesma forma, diz aqui o comentário, quando somos confrontados com os desafios da vida, podemos superá-los com mais sucesso quando lembramos que Deus os apresenta a nós para que possamos testar nossa força interior e dedicação aos nossos ideais. Então repare bem, queridos, que Moshe, ele queria entrar na terra para plantar a semente, continuar plantando e cultivando a semente, para que o povo de Israel obedecesse a Torá sem nenhuma interrupção. A semente, ela foi plantada no último discurso de Moisés, que é o livro de Devarim. Se você ler a paraxá inteira de Vaet Hanan, Moshe, ele está alertando o povo de Israel: não adorem Deus de pau, de pedra, não adorem sol, não adorem lua, não adorem ser humano. Dentro da própria paraxá, nós temos o Shema Israel. Ouve a Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então Moshe, ele planta a semente. Antes do povo entrar na terra de Canaã, eles iriam entrar na terra com a semente da Torá no coração, e lá eles iriam lembrar das mitzvot, iriam guardar os mandamentos do Eterno para não pecar contra o Eterno, obedecendo assim a Torá. E eles entraram na terra com a mensagem de Moshe gravada em seus corações. Também nós aprendemos, queridos, que o povo de Israel, durante a história, eles sofreram o exílio. Mas a semente, ela foi plantada de uma tal maneira que no final ela vai germinar e de modo permanente. Está escrito no capítulo 2 de Isaías que no final todos os povos vão entrar na terra, vão ir para Jerusalém, vão ir para Sião, porque de Sião sairá a palavra de Hashem. Está escrito em Zacarias 8:23, naqueles dias, diz o Eterno, 10 homens de cada país pegarão sim nas vestes de um judeu. Eles dirão, certamente, Hashem está com vocês. Então a semente, ela vai frutificar e muito, e na era messiânica de forma permanente. Que nós possamos plantar essa semente. Para nós, Benei Noach, nós seguimos as 7 leis que Deus deu na Torá. 6 leis ele deu para Adão e a 7ª foi acrescentada depois do dilúvio, lá em Gênesis 9:4. E lá no Monte Sinai, a Torá foi entregue para o povo de Israel. A Torá foi entregue e nela está contida as 7 leis de Noah. Que possamos divulgar a vontade de Hashem também para os não-judeus. Baruch Hashem, Parashá Vaet Hanan.